Boa tarde, segundo ano, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar duas apostilas. Vamos trabalhar a apostila de História e a apostila de Português, tá? Então, vamos começar pela apostila de História, página 128 e página 129. Lembrando que essa videoaula é referente às aulas que tivemos no Zoom, do dia 22 até o dia 25, ok? Vamos lá? Para a página 128 da História? Então, aqui na página 128, vamos continuar falando sobre histórias do bairro, ok? Então, nós paramos aqui na perguntinha de número 2. Vamos continuar aqui a nossa lição de história. Encontre no diagrama algumas fontes de pesquisa, onde podemos buscar informações a respeito da história dos bairros. Então, que informações podemos encontrar? Que fontes são essas que podemos encontrar informações a respeito dos bairros? Você vai circular aí essas fontes aí para mim, tá? Essas palavrinhas aqui no diagrama. Número 3. A história de um bairro pode ser modificada com o passar do tempo? E aí, pode ou não? Conforme a sua resposta, você vai colocar aqui para mim um porquê, tá? E fazer o X na sua resposta. Agora vamos para exploração e descoberta, hora de investigar. Resgate de memória. Os bairros também têm história. Vamos aí ler o que a Tina está falando. Chegou a hora de conhecer a história do bairro da sua escola. Utilize as fontes históricas disponíveis para realizar sua pesquisa. Então, aí, papai e a mamãe vai ajudar você nessa pesquisa. Identidade do bairro da escola. Nome do bairro. Qual é o nome do bairro da nossa escola? Qual a origem desse bairro? Um lugar especial desse bairro. Para você, qual é o lugar especial desse bairro? Para mim, é a escola, Colégio Alves. E para você? Um pouquinho do passado. Então, nós vamos aqui desenhar alguma coisa que tem aí nesse bairro aí, que faz parte do passado, né? Que já está lá há muito tempo. Eu desenharia aqui a árvore, aquela árvore que tem lá perto da escola, né? Que tem aí nesse bairro. É uma árvore bem antiga, bem bonita, com bastante sombra. E você desenharia o quê? Então, aqui falamos um pouquinho do passado. Agora, nós vamos falar sobre o presente, tá? Como é o bairro atualmente? Assinale com X as alternativas das coisas que ele possui. No bairro da escola, possui casas e prédios, restaurantes, ruas tranquilas, policiamento, shopping, ciclovia, praças e parques, lojas, ruas muito movimentadas, hospitais, comércios e clubes. Possui clubes? Aí você vai assinalar com um X. Ok, turminha? Agora, nós vamos para a nossa apostila de português. Então, vá lá, pega a sua apostila de português e vamos começar a nossa aula de português. Então, turma, a apostila de português nós vamos fazer da página 65 até a página 77. E depois que vocês realizarem essas páginas, aí tem a lição de casa. A lição de casa 91 e a lição de casa 92 também, que vai ficar aí para vocês fazer, tá bom? Então, olha só, vamos aqui. Ampliação dos saberes, análise e reflexão sobre a língua, letras maiúsculas e minúsculas, palavras com V e palavras com F. Agora temos aqui uma reportagem aqui, um textinho aqui, que vai nos falar sobre Patinhos Feios do Ibirapuera. Vocês sabem aonde fica Ibirapuera? O que é Ibirapuera? Ibirapuera é um parque bem bonito que tem em São Paulo. Quem ainda não teve a oportunidade de ir,
Peça aí para a mamãe e para o papai levarem vocês, que vale a pena. É muito bonito lá. Então, vamos lá. Acabam de nascer 2 patinhos feios no Parque do Ibirapuera. Os filhotes de cisne negro, que têm apenas 9 dias, já podem ser vistos nadando no lago. Desde fevereiro, 7 fêmeas deram cria, somente 18 cisnenzinhos, acinzentados e com bico preto. Os filhotes levam até 2 anos para se tornarem belos como os pais. Nessa fase, recebe alimentação reforçada com vitaminas e verduras e saem para nadar nas horas mais quentes do dia. Eles são sociáveis e só brigam quando invadem seu território ou mexem com seus filhotes. Diz o veterinário Marco Riso, da divisão veterinária do Parque do Ibirapuera. O macho é quem choca os ovos, além de permanecer com a fêmea, com a mesma fêmea a vida toda. Texto de Débora Jeane, revista Folha de São Paulo. Então, aqui temos algumas perguntinhas. Troca de ideias com os colegas, no caso aí com os familiares de vocês. As notícias são textos que nos informam sobre um fato, um acontecimento. Que informações importantes esse texto apresenta? Esse texto conta uma história inventada ou um fato real? Como você fez essa descoberta? Você acha que o título dessa notícia foi bem escolhido? Por quê? Vamos para número 2. No texto, algumas palavras iniciadas com a letra maiúscula estão em destaque. Por que será que elas estão escritas dessa maneira? E aí, turminha, por que vocês acham, vamos voltar aqui no texto, que essas palavrinhas estão escritas com letra maiúscula? Olha só, com letra maiúscula aqui tem acabam, tem Ibirapuera, tem Nessa, tem Marcos, Riso, né? Então, essas palavrinhas aí são letras maiúsculas e estão destacadas no texto. Agora, escreva por que se usa a letra inicial maiúscula em cada uma delas. Aqui está escrito acabam. Por que está com letra maiúscula? Ibirapuera, por que está com letra maiúscula? E Marco Riso, por quê? Nessa, por que nessa está escrito com letra maiúscula? Acredito que vocês vão arrasar aí nessa lição, certo? 3. As palavras a seguir foram retiradas do texto. Observe o número de letras de cada uma delas e encaixe-as na cruzadinhas. Então, olha só, 4 letras, temos as palavras fase e vida, com 5 letras. Temos a palavra feios, com 6 letras, fêmeas e vistos. Com 8 letras, filhotes e verduras. Com 9 letras, fevereiro e vitaminas. Com 11 letras, temos a palavra veterinário. Você vai encaixar essas palavras aí nessa cruzadinha, ok? Vamos para 4. Releia este pequeno trecho da notícia Patinhos Feios do Ibirapuera. Os filhotes de cisne negro, que têm apenas 9 dias, já podem ser vistos nadando no lago desde fevereiro. 7 fêmeas deram cria, somente 18 cisnenzinhos. Complete as palavras a seguir com as letras F ou V maiúsculas e escreva um nome próprio para cada um dos cisnes negros. Então, olha só, vamos dar um nome aí para essas fêmeas aí, certo? Então, aí você vai escrever se a palavrinha é com F ou com V, tá? Logo após, tem essa daqui. Crie nomes das outras fêmeas. Vamos lá? Então, aí você vai criar
um nome aí para elas, tá? Um que comece com F e outro que comece com V. Vamos para 5. Desembaralhe as sílabas e descubra novas palavras escritas com as letras F e V. Então, as palavras aqui estão embaralhadas. Você vai desembaralhar e escrevê-las aí para mim, tá bom? Agora nós vamos para uma exploração e descoberta, hora do texto. Agora, criançada, nós vamos falar sobre fábulas. Você sabe o que é fábula? O que significa fábula? E aí, vocês sabem? Uma fábula são histórias narrativas curtas, nas quais as personagens são animais que pensam e agem como seres humanos. Fábulas elas nos dão muitos ensinamentos, certo? Então, vamos lá para a fábula. O texto que você vai ler agora é uma fábula. Nessas pequenas histórias, os personagens são animais que agem e pensam como seres humanos. Eles sempre acabam ensinando algo, nos fazendo pensar. Acompanhe a leitura de uma fábula em que o sapo é um dos personagens principais. Siga as orientações e divirta-se. Então, vamos para a fábula. O sapo e o boi. O sapo coachava no brejo, quando viu um boi se aproximar do rio para beber água. Cheio de inveja, ele disse para os amigos: querem ver como eu fico do tamanho desse animal? Impossível, disse o pato. Absurdo, comentou a coruja. Esqueça, disse a gança. Então, para o espanto de todos, o sapo estufou a barriga e aumentou de tamanho. Viram só? Eu não disse que conseguiria? Pois fique sabendo que você não conseguiu alcançar nem as patas dele, comentou a garça. Inconformado, o sapo continuou a estufar. E agora, já estou do tamanho dele? Observem aí o sapo. Olha o tamanho que ele está. O que será que vai acontecer com ele? Só se for do tamanho de um bezerro, respondeu o pato. E é bom você parar com isso antes que se machuque. Só vou parar quando eu ficar maior que o boi. Sem dar ouvidos aos amigos, o sapo estufou tanto que explodiu como um balão de gás. É nisso que dá não se conformar com o que se é, disse a coruja, que não pensava em outra coisa a não ser continuar sendo ela mesma. Então, essa é uma fábula de Esopo, Jean de La Fontaine, adaptação de Lúcia. Então, aqui temos uma troca de ideia sobre essa fábula, tá? E então, se divertiu-se com a história? Vocês gostaram da história? Comente com a turma o que achou da atividade que fizeram durante a leitura. E aí, vocês gostaram? Tinha uma atividade bem bacana para a gente fazer. Enquanto a professora lia essa história, vocês iam pegar uma bexiga e ia assoprar ela até explodir. Mas como nós não estamos em sala de aula, não deu para fazer essa atividade. Fica para a próxima. Você acha que sentir inveja de alguém é bom? Por quê? E aí? Sentir a inveja de alguém é bom? Acho que não, né? Você já passou por uma situação dessas? Diálogo com o texto. Leia novamente o início do texto. O sapo coachava no brejo,
quando viu um boi se aproximar do rio para beber água. Veja o significado que um dicionário apresenta para a palavra em destaque. Coachar refere-se a um sapo ou a uma rã. Emitir sua voz característica. Você consegue imitar ou coachar de um sapo? Que tal tentar aí? Quem se aproximou do brejo onde o sapo coachava? E aí, quem foi lá e se aproximou do brejo? O que esse animal foi fazer naquele lugar? 3. Pinte o quadradinho com a palavra que revela o que o sapo sentiu ao ver o boi. Ele sentiu orgulho? Sentiu inveja? Respeito? O que ele sentiu? Você vai pintar. Por que você acha que ele sentiu assim? E aí, por que você acha que ele se sentiu assim? Com inveja? Orgulhoso? Respeito? Por que você acha que ele se sentiu assim? Vamos para a perguntinha de número 4. O sapo, morrendo de inveja do boi, resolveu estufar a barriga até ficar do tamanho dele. Seus amigos o aconselhavam a mudar de ideia, mas ele não desistia. Ligue cada animal ao comentário feito para o sapo. Então, temos aqui a coruja, o pato e a garça. Vocês vão ligar conforme o comentário que cada um fez para o sapo. Vamos ao primeiro comentário. Pois fique sabendo que você não conseguiu alcançar nem as patas dele. Quem falou isso? É nisso que dá, não se conformar com o que se é. É bom você parar com isso antes que se machuque. Então, você vai ligar aí direitinho, tá? Afinal, o sapo conseguiu ficar do tamanho do boi? E aí, ele conseguiu ou não? Coloque aí se conseguiu ou não e o porquê, certo? Vamos para número 5. O sapo se deu muito mal no final dessa história, não é mesmo? Para você, qual foi o erro dele? E aí? Você vai escrever aí para mim, tá bom? Número 6. Você esperava que a história terminasse assim? Por quê? E aí? Você já esperava esse final? Coloque aí e coloque o porquê também, tá? Vamos para a pergunta de número 7. Que ensinamento você aprendeu com essa fábula? E aí, que ensinamento essa fábula nos trouxe? Será que é bom sentir inveja do próximo? Escreva a moral do sapo e o boi numa tira de papel e cole-a em sua trilha do leitor, no local indicado. Então, aí você vai pegar um pedacinho de papel e vai escrever a moral dessa fábula e vai colar lá na trilha do leitor, tá? No espacinho que tem lá, tá? Agora nós vamos, olha só, para uma ampliação dos saberes, análise e reflexão sobre a língua. Separação silábica. Então, vamos lá para número 1. Na fábula a seguir, estão faltando as últimas palavras de algumas linhas. Elas serão ditadas pelo professor e você deve escrevê-las em 2 pedaços, uma parte numa linha e o restante na linha de baixo. É um desafio e tanto. Vamos lá? Então, vamos lá para mais uma fábula. O cão e a carne. Um cão vinha caminhando com um pedaço de... Eu vou ler para vocês e vocês vão ter que separar aí para mim, tá bom? Conforme eu for falando para vocês, tá? Um pedaço de carne. Então, você vai colocar
o car aqui e o ne aqui. Um pedaço de carne na boca, tá? Quando passou ao lado do rio, viu sua própria imagem. Imagem. Você vai colocar aí direitinho, tá? Na água, pensando que havia na água um novo pedaço. Então, vamos lá. Pedaço de carne, soltou o pedaço que carregava para apanhar o outro. O pedaço de carne caiu na água e se foi. Assim como a sua imagem. E o cão que queria os dois ficou sem nenhum. Então, essa é a fábula de Esopo, Ruth Rocha, tá bom? Então, agora vamos para mais uma lição. Aqui na número 2. Olha só. Na atividade anterior, você percebeu que quando estamos escrevendo uma palavra e ela não cabe inteira no final da linha, podemos dividi-la e continuar a escrevê-la na linha seguinte. Mas será que podemos separar de qualquer jeito, em qualquer lugar? Aqui vai outro desafio. Em quantas maneiras diferentes você é capaz de separar as palavras a seguir em duas partes? E aí, tartaruga, em quantas maneiras diferentes você é capaz de separá-las? Lembrando que, galerinha, essa não é uma separação de sílaba, não, tá? É uma separação aí das palavras. Por exemplo, lembra lá na escola, quando nós estávamos na escola. Aí, chegava no final da lousa e a palavra não cabia no final. Aí a professora falava o que para vocês? Colocava um tracinho e passava para outra parte da lousa. É assim mais ou menos que essas palavras vão ser separadas, tá bom? Então temos aí tartaruga e temos também o ratinho, temos a lebre e temos a lagartixa. Você vai separar aí, tá? De maneira correta. Só um exemplo aqui na tartaruga. Se eu for separar aí a tartaruga, né? Vamos supor que não cabe lá na linha inteira. Então, o que vocês vão fazer? Olha só, vão colocar o tar, vai separar, depois vai colocar taruga inteiro, tá? Então, só vai separar o tar, tá bom? Aí, vocês vão fazer esse exercício aí, tá bom? Agora vamos para número 3. Na 3, olha só. Observe como estão separadas as sílabas das palavras abaixo. Pinte apenas aquelas que foram separadas corretamente. Então, temos aqui pedaço, temos 2 e temos pensando, temos também passou, outro e imagem. Então, aqui você vai pintar as palavras que foram separadas corretamente. Por exemplo, aqui, olha só, em pedaço, tá separado corretamente? Acho que não, né? Então, você vai pintar apenas as palavras que estão separadas corretamente, tá? Estão separadas aí certinha. Faça a correção das palavras que não foram separadas de forma correta. Aí as que não foram, que estão separadas da maneira incorreta, aí vocês vão passar para cá, tá? Vão separar aí da forma correta, tá bom? Agora vamos para número 4. Em cada linha, assinale o quadro que apresenta a correta separação silábica das palavras abaixo. Então, olha só, aqui temos a palavra
carregava. Temos a palavra, e temos também a separação da palavra carregava. Olha só, carregava. Temos a palavra aqui, terremoto, e temos a palavra marreta. Observem aí como foi separada essas palavras. E aí você vai assinalar a maneira certa que ela foi separada, tá bom? Por exemplo, assim, galerinha, quando a palavra tem 2 R's, na separação, os 2 R's não ficam juntos. Eles têm que ficar separados. Por exemplo, aqui, olha só. Carregava. Está maneira incorreta. Agora aqui. Carregava. Aí está da maneira correta, tá? Vamos observar direitinho para poder assinalar aí a separação aí correta, tá? Agora nós... Bom, galerinha, por hoje é só. A nossa aula se encerrou por hoje, tá bom? Tenho aí um bom final de semana para todos, tá? Que Deus abençoe. Um beijo e até a próxima!